Oh, that sound is just so good, man. I mean... Olá, amigos! Está começando o podcast mais errado que zebra alta em circuito de Fórmula 1. E hoje estamos com ele, que se não fosse pela pandemia, estaria em um bar, hein? Vicente! Porra, eu estaria mesmo, saudade de um bar. Achei que ia criticar minha piada, mas tá bom. E usando um tênis que custa o dobro do valor do carro do rei Al Khalifa, Robson! Aê, aqui estou. Aqui também ele, que parece um shake de tanta grana acumulada, Marcelo! Quem dera tivesse todo esse dinheiro, comprava a Haas e vendia. Não é um bom negócio, mas Vendia pro ferro velho, né? Não, se ele fosse rico, ele rasgava dinheiro assim, né? E conosco também quem podemos chamar de Brown, hein? Tá, não funcionou, mas é Richard. Salve, salve, estamos aí na área. E o nosso primeiro convidado do podcast, o cara que foi rebaixado, subiu ao pódio Interlagos, dominou o Monza, teve a corrida estragada hoje, ou quase isso. O Gasly era meio caro, daí a gente pegou a versão mais barata. Vinícius, do Gasly Mil Grau. Estreia aqui, vamos que vamos. Aê, mano, bem-vindo, mano. Bem-vindo. Bem-vindo. E eu sou o Francisco Zotto, esse é o Zebra Alta e hoje, GP do Bahrein de 2021. Então, pessoal, vamos começar falando sobre o GP. E primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o circuito. O que vocês acham do circuito de Sakir? Ele tá no calendário desde 2004, né? O que vocês acham? Gostam do circuito? Acham uma merda? O que vocês opinam? Abrir temporada foi melhor que a Austrália, né? Eu achei muito rápido. Foi a terceira vez que abriu temporada, né? Eu acho que podia entrar no lugar da Austrália, de abrir temporada, porque o GP da Austrália é muito monótono, não tem muita ultrapassagem. Eu gosto do Bahrein. Aquela reta lá tem 3 zonas de asa, eu acho que podia até ter 4, então tem muita reta, muita ultrapassagem. Acho legal, uma pista legal. E dá umas disputas, né? A gente teve algumas bacanas esse ano, nos anos anteriores também. Quem lembra do Leclerc sendo caçado pelo Hamilton, quando deu problema na Ferrari, então... dá umas corridas legais, emocionantes lá. Acho a pista bem bacana. E é uma pista que tem um ponto polêmico, que é a tal da curva 4, né? E hoje foi decisiva na corrida, né? Uma curva bem traiçoeira, né? Foi tão traiçoeira que acabou custando uma vitória aí pro Verstappen, né? Eu acho que nesse caso eles têm que pegar e dar uma olhada de novo aí no traçado ali, porque já faz muito tempo que eles estão fazendo essa curva mais longa, né? Só dar uma remodelada ali, aumentar essa curva ali, tipo, aumentar a área de escape da curva, tirar a zebra do lugar para puxar a zebra mais canto, acho que ajuda bastante isso aí, se for o caso. Eu acho que não tinha zebra ali antes, porque lembra que era o oval que começava ali? Eles puxavam pra esquerda, eu acho que colocaram aquela zebra ali, não tinha antes. Tinha, mas não era tão pra trás assim, sabe? Pois é, eu não sei se eles remodelaram do final do ano passado pra agora, né? Acho que no final do ano passado já tinha isso aí. Justo na zebra que o Verstappen tava reclamando que o Hamilton tava ganhando vantagem, né, sobre ele, foi a qual ele passou o Hamilton levando vantagem também e teve que devolver. O Hamilton passou 29 voltas ali, sabia? Caraca, mano. Então. Ele contou e fez o corte, passou 29 vezes ali com as 4 rodas pra fora. Mas o que pesou foi a ultrapassagem, né, cara? Se Exatamente. não tivesse ultrapassado, talvez... Ele tinha que ter segurado na reta, né? A gente tá colocando as Haas na frente das Mercedes aqui. Vamos primeiro falar do quali. Boa. Cara, eu não falei o que eu acho do circuito, mas eu divido em 2 categorias. O circuito que eu gosto de assistir e o que eu gosto de correr na F1 no jogo. Esse aí eu acho ruim pra correr. Principalmente, você tem que ser muito bom nas tomadas de curva, assim, mas pra assistir foi uma corrida sensacional, uma excelente abertura. Mas você gosta de correr lá? Não curto muito, não. Você gosta de correr lá, né? Fala assim, tipo, nas minhas férias, quando eu pego minha Aston Martin, eu vou até Bahrein. Eu falei que você é cagado de grana ali, ó, viu?
Mas falando aí do quali, pera lá. Porque o quali, meus amigos, isso a Band mostra. Já no Q1 ali, o Mazepin, que já foi rebatizado de Mazespin, já atrapalhou a volta de uma galera, né? Ele cortou a fila, o cara mó folgado ele é rookie, não sei se você viu, mas os caras eles têm uma fila ali pra quem vai primeiro, quem fica esperando atrás pra pegar a pista limpa. O Mazepin saiu correndo na frente de todo mundo e rodou na reta principal ali. Atrapalhou a volta de todo mundo. De cavaleiros ali, né? A galera não passa e tal, e deixa. Ele passou mais rápido ali, deixa um ir passar. Foi o caso do Verstappen, acho que passou alguns também. Quem saiu antes, que tem carro melhor. E ele simplesmente foda-se, né? E fez cagada, né? Inclusive, não foi ele que impediu o Vettel de continuar na quali? Ele quando ficou na bandeira amarela, o Vettel deu uma desacelerada ali no primeiro trecho. Tanto que ele fez a volta... O Ocon também atrapalhou o Ocon. Atrapalhou o ponto, né? Não, o Ocon e o Vettel, mas o Sainz acho que atrapalhou mais eles no segundo setor. O Vicente tinha comentado isso comigo, não foi, Vicente? Foi o Sainz ou foi o Mazepin? A punição que ele tomou, eu não sei. Eu não vi, só vi que ele tomou por causa da bandeira amarela. Foi bem perto os amarelos. O Sainz rodou, o Mazepin rodou ali na curva 1, o Sainz meio no setor 2 ali, aquela que sobe assim, sabe? Aquela curva 10. Sim. E o carro dele quebrou, deu amarelo ali também. Então pegou aí, segundo os stewards, ele passou rápido nas duas bandeiras, né? Aí ele tomou punição. O que é uma mentira, porque ele foi uma bosta de tempo dele. Ele não conseguiu fazer nada. Se ele tivesse subido um monte a classificação, aí sim. Mas o cara saiu mesmo assim no Q3 e tomou punição, não entendi direito. Pois é. Aí já no Q2 a gente já teve umas surpresas ali, né? O Sainz e o Leclerc com pneu macio na Ferrari conseguiram os dois melhores tempos. Foi uma surpresa. Eu fiquei maluco, né? Não sei. Foi mesmo, foi uma surpresa. E 0.1 a diferença dos dois. Legal pro Sainz chegar ontem na equipe e tá andando parelho com o Leclerc, né? Não foi nada desse já. Isso já era meio previsto, né? Porque o Sainz é um baita no piloto. Sempre falaram muito bem dele e eu acho que ele, na real, ele é melhor de corrida, né? Ele com o Norris, sim. Mas assim, foi bom de ver isso aí. E quem se ferrou foi o Pérez, né? Também por causa dos pneus. O Helmut Marko deu uma entrevista falando que eles erraram em deixar ele com o pneu intermediário. Desacelerou ele não conseguiu tempo para passar pro Q3. Mas, né, o que o Horner pedia do segundo piloto era que andasse a diferença de 3 milésimos, né? 3 centésimos. Mas, então, resumindo, o Pérez ali conseguiu ficar 3 segundos do Max nessa segunda parte da classificação. 3 segundos ou 3 milésimos? Desculpa, 3 milésimos. Lembrando que o Max liderou os treinos, né? Até os treinos livres, com exceção com a Q2, né? Só não pegou o Q2. Ele tirou o pé um pouquinho. Porque ele queria largar de médio, né? Exato. Mas foi show demais. O médio se provou mesmo como a melhor estratégia, né? Apesar que quem largou de soft também não ficou tão mal. E por fim, no Q3, o Max conseguiu sua primeira pole do ano, né? Com uma diferença de 0.388. Cheguei a anotar na frente do Hamilton. Isso sim. O destaque do treino, pra mim, cara, foi o Gasly em quinto, mano. O Gasly em quinto andou demais. As AlphaTauri estavam andando demais. O Tsunoda, até no Q3, que ele foi de soft, ele chegou a pegar P2, não é? Alguma coisa assim. Ele tinha ido pra P2. Q1 ele ficou em segundo. Aí no Q2 eu acho que ele foi de média e passou aqui. Não passou. Mas andou bastante. O Leclerc também foi bem no treino. Classificou em quarto. Pra mim, não puxando sardinha pro meu lado, mas pra mim o destaque do Q3 foi o Alonso, cara. Claro. Que é um cara que tava... mas pensa comigo, o cara tá 2 anos fora, o cara tá com a mandíbula toda cheia de titânio, lembra? O cara foi atropelado aí há semanas atrás. O cara pega um Alpine e o cara chega no Q3, né? Vamos combinar que foi uma puta reestreia.
Com certeza. Foi bem, temos que reconhecer. Tem destaque pro Alonso. Mandou bem pra caramba. E vocês perceberam também, a Alfa Romeo mandou bem nos treinos também. Verdade. Não lembro a posição que ficou. O Giovanazzi em 12º, o Raikkonen em 14º, já melhorou muito. Em comparação com o ano passado, né? No passado, o Alfa Romeo não passava do Q3. A expectativa era que eles piorassem esse ano, né? Se tivessem um pouquinho mais pra trás ali, brigando com a Williams. Falando em Williams, o George Russell colocou de novo a Williams no Q2, né? Isso foi ótimo. Russell é um monstro, cara. É verdade. Põe ele na Mercedes. Calma, ano que vem. É o que eu falo, cara. Tem que pôr o Russell na Mercedes. Com certeza. Acho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer isso no final das contas, né? Promessas. É um cara extremamente competitivo, né? Bom, quando sentou na Mercedes, fez o que fez, né? Foi tirado. Se não tivessem feito aquilo, né? Se não tivesse dado tudo errado, ela tinha ganho aquela corrida. Certo. Se não tivesse dado tudo errado, teria dado tudo certo. Totalmente. Com certeza. Comentário preciso. Bem colocado. E a corrida já começou maluca, né? Começou lá com... Dia de manhã já tive uma notícia de que tava frio no Bahrein, tava um pessoal colocando blusa, coisa que muda toda a configuração da corrida. Chega na volta de formação, né? O Formation Lap, e o carro do Pérez apagou. Parecia meu Clio essa semana aí com a bateria. Pior que eu acho que deve ter sido... Parece que foi uma coisa de bateria mesmo, não foi? Simplesmente apagou. Foi surreal, né? O Albon sabotou o carro, né? Pegadinha do malandro, né? Depois ele se sentiu mais à vontade pra correr tranquilo, né? Acho que foi até bom pra ele. Pois é. Ele correu atrás. Será que ele deu tranco ali? Porque... Acho que foi de segundinha, né? Deu no tranco ali. Eu não vi ele descer e empurrar o carro, então... Peraí. Beleza. Eita! Momento de pausa. Isso não vai nada, não. O convidado aí daqui. Que o convidado vai pensar, meu? Olha aí, olha o nível. Vai achar que isso aqui é bagunça? Só é família aí, isso mesmo. Na esquina deixou no prato e arrotou, tá bom, aqui também. Bom, então, ele teve a largada, depois de 2 voltas de apresentação. Antes teve também a punição do Vettel, né? O Vettel tinha ficado em 18º e aí tomou a punição porque não obedeceu a bandeira amarela, né? E aí foi largar lá no fundo. Teimoso. Acho que a coisa mais legal da largada foi aquele peg inicial das McLarens, né? Acho que sim. Nossa. Aquilo foi demais. É bom, eu achei que eles iam se acertar ali no meio, que já ia dar BO. Eu também achei que ia dar BO. Tava muito arisco. Os caras são gente boa, gente fina, sorrisinho, mas na pista ali eu falei, ixi, vai dar merda. A hora que baixa... É aquela velha história, né? No Drive to Survive, os caras falam isso todo episódio, né? O seu primeiro adversário é seu companheiro de equipe. Baixou a viseira ali, os caras estão com muita vontade, né? Tanto o Norris quanto o Ricardo, os caras estão com muita vontade. Norris ficou em terceiro um tempinho, não ficou? Ele tinha passado o Bottas. Sim, ficou. Não, Leclerc passou na... Bom, é que aí teve a largada, o Leclerc apertou no Bottas, o Mazepin fez a segunda mazepada do ano, né? Deu no muro. Deu mais volta de apresentação do que corrida. A sensação foi que ele pisou pela primeira vez no acelerador e o pessoal ele não estava acompanhando o pessoal, ele falou, vou pisar mais. Aí ele pisou mais fundo e saiu. Tem um controle de tração. Aqui já vale uma informação, né, do Data Zebra. Primeira informação do Data Zebra de hoje. Saudade do Data Zebra. O Mazepin, ele deu mais voltas em torno de si mesmo do que em volta do circuito. Tá aqui no Data Zebra. Tá grandes estatísticas do Data Zebra. Eu tava vendo ali o replay ali do lance dessa a mazepada dele aí. E... Cara, tipo, parece que alguém tocou nele antes, dá a impressão que
mas eu eu vi vi isso ele mesmo. porque era o último, né? É que ele tava mais no meio ali, ele tava um pouco mais pro meio. E aí parece que alguém tocou, acho que foi uma Williams ali que tocou, talvez o Latifi. É que parece que ele roda ali na hora que ele tá acelerando, né? Na saída da curva. É, sim, mas daí ele roda Ele sozinho faz- depois, né? Ele Exatamente. faz Sentido, sozinho. né? Parece que ele saiu da e ele perdeu a concessionária. traseira na hora. Parece que ele saiu da concessionária com um Corvette na mão e ficou na estrada ali na primeira esquina. Mas, ó, a cagada é da Haas nessa. Eu não tô defendendo o Mazepin, ele é um Não, bosta. sim, eu ia falar isso também. Porque na relargada, o Schumaquinho também rodou. Da O mesma carro forma. da Haas tá muito traseiro. Os caras reclamam direto disso, que não tem traseiro o carro da Haas. Da Verstappen. O Mazepin rodava um monte. Eu achei que você ia falar que o erro da Haas tinha sido contratar o Mazepin, né? É, isso foi o primeiro. Ah, mas eles precisavam, né, do Mazepin. Do Mazepin. Não do Mazepin. É, da grana. É, então. Do Mazepin. Ué, precisavam do Mazepai, não do Mazefilho. É, Exatamente. A grana não senta no cockpit, né? Não. Infelizmente, né? Porque Só essa paga o cockpit, mas não senta. se botar um saco de dinheiro, aqueles de filme velho, sabe? De filme antigo, assim, colocar no lugar, acho que o piloto é melhor que ele. Exatamente. Não bate. Faz mais peso, pelo menos. Né? É bater não Pelo vai. menos. Bem- Bom, e aí, enquanto tava rolando isso, o Pérez costurando o pelotão, né? Novamente. Passei todo mundo. Passou uma volta, ele tava em 14º. ele trocou de pneu até. Ele foi logo pro box tocar pneu, né? Foi logo no comecinho, né? Acho que quantas voltas foram, vocês lembram? Ah, foi Foram- bem quando começou, assim, foi tipo na primeira. É, uma ou duas voltas. Né? O safety car saiu na volta 4. Aí ele já tava. No safety car ele trocou o pneu. Isso foi no safety car. Sinceramente, eu acho que não ia fazer muita diferença. Ele podia ter continuado com o pneu, ele botou o mesmo. Mas talvez só mas tinha um é pouco mais de idade o pneu, tinha só umas voltas a mais. Um novinho ali pra dar uma Botou um acelerada, 7 né? novo, né? E aí o Gasly tocou no Ricardo e já era a corrida dele, né? Ficou sem asa, voltou pro box, voltou lá atrás, estragou. Ele falou que a asa que danificou o assoalho do carro também. Aí eu acho que por isso que ele não conseguiu recuperar tanto assim. E acabou a corrida pra ele. Ele sofreu lá atrás depois, né? Ele se colocou atrás do carro, não da mesma forma que o Vettel se colocou lá no... Com quem que foi? Com o Latifi? Que o Vettel girou depois? Ocon, né? Fez Ocon. a mesma coisa. O cara da frente freou e... foi o Ocon, é verdade. Era azulzinho. Pô, metade do grid azul. Me confundi. Metade do grid azul. Era o Eu acho Maldonado. que o principal problema do Gasly ter tido essa infelicidade no começo é que a gente não teve a oportunidade de ver a corrida que o Gasly faria, né? Acho que tinha uma expectativa muito alta, até pelo quali que ele fez, uma expectativa muito boa de ver como ele ia se comportar na corrida, né? O Gasly, ó, eu vou falar, ele largou, lembra que ele largou P4 em Imola e deu aquele negócio no motor dele também. Ele não pode largar na frente o Gasly. Toda vez que ele classifica bem na corrida da Zica. Um termo técnico pra isso que é pé frio. Mas foi uma pena mesmo, porque, puta, ele ia ser um ingrediente muito interessante nessa corrida, né? Eu achei que ele ia brigar ali por pódio, mas ele ia brigar ali com o Leclerc, as Alpine. Se a gente parar pra fazer uma reprise individual de cada piloto ali, a maioria foi muito bem, né? Os pilotos fizeram uma boa corrida, independente da posição que foram tendo no final, mas a gente viu a corrida inteira aí, a gente pode falar das duas Ferraris, a gente pode falar o Alonso até quando, infelizmente, né, teve aquele problema, as próprias Alfas. Eu acho que a gente teve vários elementos de uma grande corrida, né? Ou seja, parecia que todo mundo estava muito afim e estava todo mundo muito bem, né? O Gasly nessa equação aí, eu acho que ia ser o cara que ia estar com os pegas ali na turma do meio pra frente, né? Verdade, Com o certeza. tempo ali na volta 8, que o Leclerc e o Norris tiveram uma baita de uma briga boa. O Norris Bonito. ganhou, mas com certeza se o Gasly tivesse, ia estar ali brigando com os dois, sem dúvida nenhuma. Exato. E ali mais atrás ainda tinha o Alonso e o Stroll brigando pelo 7º lugar e foi uma briga boa também. O Alonso me pareceu que ele
suportou o quanto deu, assim, né? Ele estava ali no pelotão da frente e aos poucos ele foi perdendo um pouco de posição, né? E acho que também é difícil para ele até o ritmo de corrida e tal, e teve a infelicidade dos freios, mas eu acho que enquanto ele pôde, eu acho que ele conseguiu ficar ali no bolo, né, do pessoal da frente, né? E acho que isso Ele é muito sustentou bem. importante. Ele sustentou bem. E acho que isso é muito importante porque a Alpine projeta em relação a ele, né? O Alonso a parada dele foi boa, que ele conseguiu voltar à frente do Ricardo, né? Do Ricardo e de uma Aston Martin. Exato, é isso mesmo. Isso aí ajudou ele. Falando em parada ali, o Hamilton parou primeiro, né? O chamado undercut. Fez a primeira parada, em seguida o Bottas. E a Red Bull segurou o Verstappen mais umas 4 voltas na pista. E ninguém entendeu a estratégia da Red Bull, né? Eles pecaram um pouco essa. Eu acho que é o primeiro ponto polêmico aí que eu acho que a gente pode tratar um pouco mais a fundo, né? Eu vou até botar um molho nessa história. O Elias Júnior, né? Comentando depois aí o pós-corrida, ele falou: se eu sou o chefe de equipe na Red Bull, o Hamilton entrou, volta seguinte eu entro também. Exatamente. Copia isso, põe duro e vai. Então, e eu achei que faz muito sentido isso. É o líder que tá fazendo acontecer a prova ali, que o líder parou, o pessoal tem que copiar, senão tem grandes chances de levar desvantagem. Eu pensava a mesma coisa. Durante a corrida eu tava na mesma coisa, tava xingando o Red Bull, falando, porra, Red Bull, né? Mas aconteceu a mesma coisa um pouquinho atrás. Se você olhar a corrida do Leclerc com o Norris, aconteceu a mesma coisa. O Norris entrou, a Ferrari chamou, ele entrou atrás. E pode ver que, como o pit da Ferrari é um pouquinho pra frente, a galera entrou correndo pra trocar o pneu. Então eles responderam em cima do laço. Então eles saíram na mesma volta. Não bastou, não foi o que resolveu. A estratégia da Red Bull, queira que não, lá na frente deu certo. Se não fosse a situação do limite de pista, teria funcionado. Eles tentaram estender para pegar o Max com um pneu mais novo do que o Hamilton para passar na pista. E foi um overcut, né? Mas se a gente percebia que o Verstappen estava com mais carro, essa estratégia de entrar junto não acabaria beneficiando o Verstappen no longo prazo da corrida? Em tese, sim, né? Em termos de ritmo de corrida, se o Verstappen estava melhor... Eu acho que eles pararam muito depois. E a Mercedes deu sinal, né? A Mercedes deu sinal de que tava assustada. Eu acho que eles deram a chance. Né? Sim. Eu acho que assim, se eles tivessem parado, sei lá, talvez 1 ou 2 voltas antes do que eles pararam, teria talvez acontecido o duelo do Max e do Hamilton um pouco mais cedo, né? 2 voltas antes. Eu acho que a Red Bull errou também no pneu, porque o Verstappen tava de média, eles voltaram com média. Macio, né? Daria pra ter parado junto com o Hamilton, colocado duro e depois volta de média ou de macio, que era o que eles queriam fazer. É isso aí. Porque se o Verstappen, tô falando agora do segundo stint lá do Verstappen, não tivesse alongado tanto, ele podia botar duro e ir até o final da corrida. Ou colocar o macio. Não, acho que até o final não iria, mas o macio, ele ia voar, velho. Mas duas voltas aguentando ali, botava o macio e sobrava 13 voltas, aí ele ia voar. Então, eu achei que a Red Bull... Não, quando eu vi lá a Red Bull parando, eu falei, nossa, vamos pôr o vermelho. Eu vi lá duro, nossa, lembrei tudo aqui, velho. Duro não! Mas tava lá, ele segurou bem, 11 voltas de novo, fez um pouquinho de diferença. Que se eles botassem o macio ali no último, o macio não ia aguentar, aparentemente, né? Eles estavam falando, eles até comentaram, né? Eles comentaram aí na transmissão, né, que o macio, a Pirelli tem a previsão de que ela dura aproximadamente 16 voltas, né? 16, Isso que eles chegaram a comentar, então... eu acho que eles não quiseram arriscar nesse embate final. Eles não quiseram arriscar o embate final e o Verstappen não ter pneu, né? Mas aí, no final das contas, o Verstappen acabou arriscando antes da reta, né? Acabou ultrapassando ele antes da reta e não segurou, né? Porque havia ainda 1,5 volta faltando. Ele conseguiria passar o Hamilton
na reta e da última volta, né? Mas aí sobrou chão ali, ele foi ali no miolo da pista, acabou ultrapassando exatamente na curva a qual ele havia reclamado do Hamilton a corrida toda. Vocês trouxeram a estatística, tem vídeo rolando aí que tem 29 passadas do Hamilton por fora na curva 4. Absurdo. Isso é surreal, né? Porque assim... Feelings, Não tomar nenhuma bandeira preta e branca. É isso, exatamente isso que eu ia falar. Porque Eu assim, achei estranho. uma coisa é o nosso querido Verstappen ter que ceder a posição ali, porque teoricamente ele realmente leva uma vantagem na ultrapassagem. Até porque ele acaba freando mais dentro, né? Porque aí, por isso ele sai na saída da curva, ele sai para fora ali, né? Com perdão do pleonasmo, sai para fora. Mas ao obter vantagem aqui, a gente também pode dizer que o Hamilton leva algum tipo de vantagem ao fazer isso 29 vezes durante uma corrida. Algum ganho existe, não existe? Então, eu acho que realmente deveria ter tido uma advertência para ele, né? Porque senão, se todo mundo tá seguindo a regra, por que esse cara pode 29 vezes não seguir a regra e não ser advertido? Nem que seja milésimos de segundo que ele ganha ali, né? Exato. Mas 29 vezes isso aí, né? Então. 56 voltas? Eu acho que independente do ganho real, eu acho que tem a questão da regra, né? Assim, ou a regra vale para todo mundo ou não vale. Eu concordo contigo, Robson. Eu acredito que deveria ter pelo menos uma bandeira preta e branca. Ele foi divertido disso, mas não chegou a tomar a bandeira. Mas eu vi um tweet da Ju Serrazoli, que ela postou logo depois da corrida. Eu vou ler o tweet para vocês aqui, ó. Sobre o lance de Max versus Lewis no final. Acabo de ouvir o diretor da prova, o Michael Masi. Ele tinha avisado aos pilotos que na corrida eles não seriam severos com limites na pista da curva 4. Porém, no caso de ultrapassagem, ele pediria para devolver a posição. Ela continua ali. Meu pedido para a Red Bull devolver a posição não foi por ele ter passado os limites da pista, mas sim por ele ter ganho uma vantagem duradoura. Que é o caso que você falou. O Hamilton passou várias vezes, 29 vezes. Quanto que ele teve de vantagem? Ele ganhou, teve vantagem, certeza. Entretanto, vamos olhar pelo outro lado, né? Se o cara falou, não vou punir por limite de pista, ele está dando margem pro cara fazer isso. O cara pode fazer. Concordo plenamente. Concordo. Da ultrapassagem, uma coisa que eu achei, que eu pra mim ficou esquisito, assim, porque, tipo, o Max, ele faz a ultrapassagem na reta, tá? E conclui na curva, tá? E aí, ele já tá um carro inteiro, praticamente, na frente do Hamilton, quando ele passa pra fora da linha, né? Traçado, pra fora do traçado. Tu olhar ali, tu olhar de novo o replay aqui. Eu vi isso também. Ele já tinha feito a ultrapassagem. A ultrapassagem já tava concluída, entendeu? Ele só teve que ficar ali porque, né, tipo, acabou a pista, pelo amor de Deus. Sabe, tipo, eu acho isso muito estranho, assim, sabe? Especialmente depois, o jeito que ele devolveu a posição foi bem esquisito, assim, sabe? Parecia que ele tinha, sabe, dado algum problema no carro, tá ligado? A ultrapassagem foi precipitada, né? Podia esperar a última reta ali antes de passar mais alto. Eu acho que ele já tinha que ter passado ali, cara. Foi uma sucessão de coincidências ali que impediu o Max de vencer. Ele tava com tudo para vencer, desde os treinos livres até o GP. E infelizmente ele, na minha visão, ele foi precipitado em ultrapassar o Hamilton no miolo. Deveria ter esperado a última reta e ter feito a última volta e marcado primeiro lugar. Que o Hamilton ia pegar a DRS do Giovinazzi ali, né? Se ele esperasse mais um pouco. Ou já tinha passado. Também tava com o pneu um pouco mais gasto, né? O que até o que o pessoal da Band havia comentado, que ele não teria como ficar muito atrás do Verstappen, não conseguiria manter ali a proximidade para tentar ultrapassar novamente, justamente pela questão dos pneus, né? Se vocês lembram, uns instantes antes da ultrapassagem, tem um rádio do Hamilton, né? Falando que ele já não tem mais pneu traseiro, né? Ou não tinha traseira mais. Ou seja, ele estava com o carro bem desequilibrado, né? A tendência era, ao Verstappen passar, a tendência era abrir. Tanto que era uma tendência que o próprio Verstappen fala, eu preferia não ter voltado à posição, cedido de volta à posição, preferia ter seguido
para tentar abrir 5 segundos para poder depois tomar a punição de 5 segundos e ainda ganhar a corrida, não é? E a FIA dá 10 para ele. Eu acho que o Hamilton não teria condição talvez de recuperar. Uma coisa é o Hamilton segurar, porque como já diria o finado Galvão Bueno, chegar uma coisa, passar é outra. E ainda mais passar o Hamilton, que não é qualquer um. A partir do momento que o Hamilton foi ultrapassado, provavelmente não teria como ele reverter essa situação, né? E grande frase aí de 2019 foi que, segundo o Galvão, Hamilton não é só um piloto, ele é também um ser humano. Eu não lembrava disso. Obrigado. Foi a pedida de 2019. Mas alguém que tá quieto aqui, eu queria só saber uma coisa aqui. Ô, Marcelo. Oi. Essa ultrapassagem do Verstappen, onde você tava na hora? Você tava gostando da ultrapassagem? Filha da mãe. Eu dormi no meio da temporada. Como é que consegue dormir numa corrida dessa, velho? Pior Se que... fosse na Rússia. Puta merda. Na Yasmarina, no passado, eu tava acordado... Queria estar dormindo. Hoje foi o contrário. Puta que pariu. Então não foi só o Verstappen que perdeu a corrida, o Marcelo também, né? Mas depois eu já peguei uns videozinhos do YouTube, dei uma voltinha lá pra rever essas partes aí. Um ponto que eu achei cagado, assim, que a gente acabou passando e eu não consegui comentar, é o finalzinho do segundo safety car ali, que o Verstappen peidou ali também, né? É verdade. Que ele continuou aquecendo os pneus ali logo no começo e o Hamilton foi pra cima. Ali acho que ele cagou um pouquinho ali, né? Alguma coisa se soltou ali no meio das pernas dele, né? Além do óbvio. Não, e lembrou aquela outra vez que a gente teve essa mesma situação e aí deu aquele puta acidente feio pra caramba, né? Foi. Em Imola. Não, Mugello. Mugello, exatamente. E na hora eu até pensei, né? No Mugello, eu falei, puta, essa segurada pode dar problema. Mas, ele segurou até quase a linha de chegada. Exato. O fiscal dando bandeira verde, o cara não andava. Só chacoalhando a bandeira e o Max lá zigue-zague. Tipo, vai, né, meu? Vai. Começa quando inicia. Mas olha, acho que vale. A gente já tá indo realmente pra parte mais emocionante, que é o final da prova. A gente tá falando se o Max podia ter esperado, né? O Richard falou de tentar na última volta ali no final. Vocês acham que ele não teve a paciência suficiente? Cheguei a ler em algum lugar, em alguma análise, falando que o Max precisa ter mais paciência. Vocês acham que faltou paciência? Vocês acham que ele se afobou? Você acha que a ansiedade pesou? Eu senti que ele tava, você tá com o melhor carro, você fez o fim de semana perfeito, você, fez o pré, né, os testes, perfeito. E aí falta 5 voltas e você tá atrás do cara, sabe? Você tá atrás do Hamilton. Na minha opinião, o Verstappen deu uma pecada ali no final, não ter sido paciente, resiliente ali para esperar a melhor oportunidade de ultrapassar o Hamilton, até porque já teve esse feedback aí dessas todas as informações mostrando que ele estava com uma certa vantagem sobre a Mercedes, e isso acabou resultando na devolução da posição. Eu acho que ele não foi impaciente, não. O piloto quer passar, né? Não tem jeito. O cara vai pra frente e vai. Não vai ganhar, né? Na verdade, assim, eu acho que é um work in progress, né? É algo que tá melhorando no Verstappen. Antigamente, ele saiu do box, se ele tivesse a chance, ele enfiar o carro de qualquer jeito e ultrapassar. Eu acho que esses anos todos na Fórmula 1 estão colocando na cabeça dele um pensamento a médio e longo prazo, entendeu? Agora eu vi que ele segurou, ele foi tentando aproximar e tal, ele viu a oportunidade, ele falou, é agora eu vou. Infelizmente ele foi no local errado. Será que o Hamilton não fez de propósito isso? Vou tirar o pé aqui justo na curvinha. É ótimo esse ponto que você tá tocando, Richard, porque eu acho o seguinte, será que, vamos se colocar na posição do piloto ali, na posição do Verstappen, será que você ali, né, guiando o carro,
Tá chegando na curva 4. Dá para parar por um segundo e imaginar, bom, se eu arriscar aqui, retardar uma freada e passar o Hamilton, eu consigo sair de boa ali? Se eu retardar a freada, eu consigo não ultrapassar a zebra na hora da saída? Será Justo que na isso... curva, justo na curva será 4, que isso... que é polêmica? Será que isso passa na cabeça do piloto? Será que isso passou na cabeça dele? Será que foi arrojo? Uma coisa pra piloto que eu lembro de uma entrevista do Barrichello. Ele falando do commitment, né? Quando o cara tá determinado. Ele falou, vou passar, foda-se, você tem que passar. Você não pode pensar em nada, se vai passar. Quando ele pensou, ele já tava passando. Você já tava na frente, né? Então, uma vez que você tá determinado a passar, ele tem que passar. Se for na grama, se for passando a roda na parede, igual o Relâmpago Marquinhos, que se foda, o negócio é passar, entendeu? Se for na próxima reta, vamos segurar um pouquinho. Se o Hamilton frear na minha frente, eu vou esperar. Mas aí ele tava a 3 voltas do final. Tem todo o lance do pneu, tem da carga da bateria. Uma vez que ele tá próximo assim, se ele não usa a carga da bateria para fazer ultrapassagem, na outra volta ele já não consegue usar. E foi o que aconteceu. Então, uma vez que ele tá usando a ultrapassagem, vai para cima. Ou era isso ou era na última volta. Foi quando ele tentou, aí já não tinha mais pneu, já tava começando a deslizar e aí já era. Não deu. Não chamou de chegar. Não, eu ia dizer que se eu pudesse entrevistar o Hamilton ao final da corrida, eu ia perguntar para ele o seguinte, eu ia falar, se fosse ao contrário, se fosse você ali para passar o Verstappen, você pensaria em passar ali, correndo o risco de na saída da curva ultrapassar a zebra, ou você esperaria um outro momento? Eu também meteria o carro ali. Eu seguraria. Hamilton já errou assim. Lembra Brasil, que ele bateu no álbum? Mas foi parecido nisso, né? É verdade. É verdade. Mesma situação. O Verstappen saindo, ele tem que passar. Pum. Na verdade, a ultrapassagem dele no álbum foi mais imprudente do que essa do Verstappen. Assim, eu acho que na verdade a ultrapassagem de hoje nem imprudente foi, né? Ele passou na pista. Eu acho que foi super limpa. Eu acho que talvez ele não tenha se dado conta da possibilidade de uma consequência. Acabou acontecendo, infelizmente. E acho que realmente, é o que eu quis pôr na mesa aqui. Talvez o cara não consiga visualizar isso, né? Abriu é a chance, e pela característica do perfil dele, abriu eu vou, né? Abriu a oportunidade, eu vou enfiar esse carro aqui, foda-se. Sim. Cara, o Max, ele é um piloto, um monte de pilotos. O Max eu acho que vai ser campeão mundial e acho, não sei se alguém duvida disso. Piloto que é campeão mundial, cara, ele é arrojado, ele tem um espírito de vencer. Então acho que ele não vai ficar esperando, porque se você ficar esperando a melhor oportunidade, você não vai conseguir. Então eu acho que piloto tem que passar, cara, quando der. Mas por outro lado eu te digo, talvez a experiência, né? O cara é muito novo, né? A experiência vai trazer outros skills pra ele, né? O ponto bom, cara, com essa corrida... Não, só para citar, para não perder o... Pode falar. Só para não perder o fio dessa meada da experiência, eu acho que foi no pré, eu acho que foi o Reginaldo Leme que citou, ele cita o Ayrton Senna e fala como... Eu não sei se foi ele que citou, mas enfim, como o Ayrton Senna sofria com as corridas... Ah, não, foi o Emerson Fittipaldi, que falou que já tinha dito pro Senna, você tem que se divertir nas corridas, porque o Senna às vezes saía puto de uma corrida porque ele não conseguiu dar o 100%, né? Ele não conseguiu fazer aquela volta perfeita, sempre levou muito a sério. Lógico, é o perfil dele, é a característica da busca da perfeição, ótimo, mas tem isso, né? São perfis, né? Eu acho que às vezes o piloto, ao longo de uma carreira, em um momento mais precoce, como o Max está, ele encara aquele momento de uma forma, né? O momento de hoje, por exemplo. Daqui a algum tempo, na próxima corrida, ele pode estar diante da mesma situação e falar assim, opa, os erros estão aí para que a gente aprenda, né? Já dizia o filósofo. Então eu acho que, apesar de parecer, até para finalizar, eu sempre tento dar um tom filosófico em algum momento do podcast, mas para finalizar essa linha, eu acho que foi ruim pro Max hoje, mas com certeza ele aprendeu muita coisa. Com certeza. Cara, eu não acho o Verstappen que ele precisa aprender ainda, porque ele começou com 17 anos na Fórmula 1. Então, eu acho que ele já tá num nível, ele não é mais rookie, assim, ele não tem mais que aprender, acho que ele já domina tudo, assim.
Ele já tinha errado. Lembra em Mônaco que ele foi tentar passar um cara e bateu tudo? Até criaram super licença por causa disso, que falaram que ele era muito novo ainda pra estar lá. Começou toda aquela discussão, né? Será que o cara é muito novo ainda? Não, eu digo eu concordo com o Robson, principalmente pelo ponto de como ele vai carregar o resultado dessa corrida adiante. Ele pode ficar com raiva e começar a ser mais agressivo, ou ele pode se abalar e falar, eu tô com um carro que talvez é tão melhor, mas eu não tenho talvez tudo aquilo para ganhar, e deixar isso se levar para próximas corridas e afetar o desempenho dele. Ou ele pode só, tipo, beleza, fui tapeado pela direção de prova, então agora vamos levar a sério o negócio. Então experiência, né? Isso vai somar a ele de alguma forma, com toda certeza. Inevitavelmente, eu acho que ele evolui, né? Inevitavelmente, eu acho que ele vai evoluindo. Inevitavelmente, qualquer piloto ali que tá em fase de... Eu acho que ele não é um piloto pronto. Acho que ele tá longe disso, né? Eu acho que ele é um cara que a gente vai olhar ele daqui 5, 6 anos e vai falar, caralho, esse cara é o melhor piloto do grid, esse cara daqui 5, 6 anos pode ser um dos melhores do mundo. Esse cara pode acabar uma carreira sendo um dos melhores de todos os tempos. Mas eu acho que ele tem uma evolução a cumprir. E eu acho que é importante a gente lembrar também que a próxima corrida já pode mostrar uma diferença. Imagina se a Mercedes se acerta e o Hamilton está com uma expectativa disso, né? De ir melhor na próxima corrida. Imagina se a balança desequilibra um pouco e o Max fala, puta, se eu tivesse ganho aquela corrida, essa diferença talvez, essa balança não estaria tão desequilibrada. Lá na frente a gente pode olhar para trás e falar assim, puta, o Max tinha que ter ganho aquela primeira. Com né? certeza. Vários fatores, né? Até a própria moral, né? O importante é que essa corrida provou que nós temos um campeonato. Pela primeira vez em, sei lá, 7 anos, a gente tem alguém que de fato consegue disputar com as Mercedes. Foi decepcionante, mas não foi tão decepcionante. O que eu gostei dessa corrida é que teve muita ultrapassagem, né? Tem uma hora ali que teve, acho que foi a melhor briga. Até no meio do pelotão. A melhor briga que eu vi ali foi ali Vettel, o Alonso e o Sainz ali brigando um com o outro ali. Daí tem uma hora que um ultrapassou 2, aí o outro ultrapassou mais 2 e ficou numa troca ali de posição. Incrível, assim, ó. Foi uma das melhores brigas da corrida, foi ali. É mesmo. Essa parte eu vi. Foi da hora. Tava lá. Então você não viu só o Mazepin rodando, né? Não. Aliás, foi muito triste assistir isso e dormir, né, cara? Aliás, certeza da Netflix tá acompanhando eles, né, nesse fim de semana, né? Bom, certeza que eles vão estar... primeiro vai ter um depoimento do Chris Horner, né? Que toda temporada começa com o depoimento dele. Aliás, quando a gente for fazer um episódio falando sobre o Drive to Survive, eu queria mencionar que eu tenho quase certeza que de alguma forma a Red Bull patrocina a série, porque o que aparece em Red Bull é uma loucura. Certeza que eles vão estar na Haas e esse primeiro episódio vai acabar com o Gunter no telefone tentando se explicar pro Gene Haas, né? Eu acho que vai ser o Gunter arrebentando a porta e dizendo: ele arrebentou a porra do carro na terceira curva. Na primeira corrida, na primeira reta, não chegou nem na reta. Meu Deus do céu. Sobre eu tenho um comentário rápido sobre o Max. Eu acho que tinha que ter esperado ali para a próxima zona de DRS. Concordo. Se ele tivesse passado na próxima zona ali, porque, tipo, o problema dessa primeira e da segunda zona, de tu ultrapassar ali na reta, logo tu ultrapassa na reta ali do grid, tá? Tu vai fazer a curva 1, a curva 2, a curva 3, e aí vai ter uma retão ali que tem outra zona de DRS, né? Então, tipo... Tinha 2 oportunidades grandes ali, né? Sem ser aquela que ele tentou, né? Exato. Mas, tipo, o problema é que, assim, ó, se tu ultrapassa no grid ali, tá, tu pode ser atacado depois ali adiante, né? Se fosse esperto, ele teria passado lá adiante, lá ali na reta oposta, porque Exato. Ali ele não ia ter chance nenhuma do Hamilton revidar. Com pneu ruim, né? Com o pneu que tava. Ele ia ter sido efetivo. Sim, ia ter sido efetivo, até porque, tipo, logo depois passa uma tonelada de curva ali, né? Tipo, tem a curva pra esquerda ali, uma curva rápida pra direita,
e mais adiante houve uma curva de freada daí. Então, tipo, ele tinha que ter passado, tinha que ter esperado, sabe? Ser um pouco paciente, né? Nisso ele ainda tem que aprender um pouco ainda. Eu concordo e acho que assim, aqui vale a gente lembrar a estratégia do pit stop da Red Bull, né? Talvez se tivesse feito aquele pit stop colado com o Hamilton, talvez não tinha esse sofrimento no final, né? Essa briga teria acontecido mais cedo. Não, mas talvez não tivesse pneu também, né? Quem perdeu não foi culpa dos comissários, a principal culpada foi a Red Bull. Essa vitória estava na mão deles e eles... Exatamente, é isso que eu tô querendo tocar. É uma bela pipocada, foi a Red Bull. Foi uma estratégia arisca, né? Foi uma espécie de overcut, né? Ele parou depois e depois foi buscar. Só que, infelizmente... A Red Bull abrindo uma concorrência pro iFood, né? Não, eu fui pedir o jantar no iFood e já tem aqui a Red Bull Delivery. Eu olhei o cardápio, eles estão entregando vitória. Mas não sei, eu acho que assim, a Red Bull, a estratégia deles foi apostar no pneu, entendeu? Eles apostaram contra o pneu da Mercedes. Paradas diferentes, Se fosse fazer isso, tinha que ter botado ainda macio ainda no Max. Pois mas não sei, o problema é que o macio ia gastar, entendeu? E aí dava margem pro no final o Hamilton chegar e colar junto. O ideal seria parar de colado com o Hamilton e meter um duro, depois um médio. Ele podia ter feito isso, né? Um médio ia durar, mas no final ia se desgastar. Tem que optar por briga na pista, né? Porque se for pra brigar através do pit stop, fica mais complicado, né? Brigar na pista, fazer um traçado diferente, dificultar a ultrapassagem no final da reta, isso ele poderia ter feito. Agora nos boxes... E aí você tem que saber lidar com estratégia. Os caras trabalham muito bem em estratégia. Eles têm 2 carros competitivos que podem afetar na estratégia, entende? Então, você tem que pensar 2 vezes antes de tomar tudo ali. Se você vai apostar na briga na pista, e eu apostaria na briga na pista, porque o Verstappen estava com mais carro do que o Hamilton. Se você vai apostar na estratégia, amigo, você tem que ter a estratégia foda, porque se você vacilar, o Hamilton vai lá e ganha, né? Então, o seu Chris Horner aí tão foda. Segunda vez que eles caem no nó tático. Exatamente. Pois ele tinha um carro melhor e preferiu a estratégica. E não conseguiu, infelizmente. Pois é. Parece que ele não aprendeu com aquela da Hungria. Lembra que o Hamilton colocou, acho que médio, tava 20 segundos do Verstappen e tirou assim. Essa foi. Tirou e a Red Bull ficou lá esperando, não chamava o cara pro box. Exatamente. Nossa, cara. A gente critica a Red Bull, imagine se fosse a Ferrari no lugar, velho. Ia ser uma vergonha. A gente tá criticando a Red Bull tanto, porque ela, no momento, é a única que tá conseguindo chegar aos pés da Mercedes, né? Então, a chance de ter um campeonato mais movimentado aí na questão do vencedor vai ser por conta da Red Bull novamente, né? E vamos combinar, né? Você tem que ser perfeito, cara. A Red Bull, ela não pode se dar o luxo de desperdiçar oportunidades. Ainda mais no começo do campeonato, porque isso tem um valor moral, né? A próxima corrida. Imagina o Max ganhando hoje, né? Hoje ela pecou, vocês acham também? Infelizmente, ela fez tudo certinho até na hora de passar em primeiro na linha de chegada. Sinceramente, o que salvou a Red Bull foi o Pérez ter feito a corrida que ele fez. Ele mereceu ter ganho hoje o outro dia, com certeza. Ele mereceu isso, porque... Eu vi umas pessoas falando que ele nem merecia tanto assim. Como não? Ele largou em último, cara. Ele terminou em quinto. Como não? Então, o Pérez não fez mais que obrigação com o carro que ele tem e de último para quinto. Não. Quase repetindo aí a estratégia que ele fez no final da temporada de 2019, né? No mesmo lugar, né? No circuito ali de Bahrein, no circuito modificado, foi o qual ele venceu, largando em último. Não foi no modificado, foi nesse mesmo. Não, foi no Sakir que ele ganhou no oval. É verdade, que Não, é verdade. Nossa, tem desculpa. É o modificado. Agora, vocês acham que se o Pérez não tivesse tido aquele problema que teve no início, era realmente um fortíssimo candidato para tirar o Bottas ali do terceiro? Ou vocês acham que ele até brigaria pela vitória? O Pérez ia brigar por P4 ali. Eu acho que o que fez o Pérez correr bem foi justamente essa falha aí, que daí ele foi de franco atirador, né? Estreia não é fácil e
Acho que o grande ponto aí que fez ele ter um bom rendimento foi essa falha da Red Bull aí no início, que fez com que ele largasse tranquilo ali e fizesse somente o trabalho dele, que estava valendo já. Mas falando em estreia, eu quero ler aqui quem pontuou na corrida, justamente para trazer um nome para a gente conversar. Então, Hamilton vence o número 96 da carreira dele. Max em segundo, Bottas em terceiro com a volta mais rápida, seguido do Norris, Pérez, Leclerc, Ricardo, Sainz e o Tsunoda pontuando na estreia dele na Fórmula 1. O que vocês acharam da corrida? Sensacional. Eu passou várias vezes o Raikkonen. Cara, o Tsunoda é bom. Bom, eu vou falar aqui. Eu acho que assim, o Tsunoda, ele mostrou serviço hoje, né? Eu achei que ele fez uma bela corrida, teve disputas ali. Disputou com o Raikkonen ali, né? Uma hora. Eu acho que ele parecia confortável, né? Tendo ele, Gasly, realmente eu queria que o Gasly tivesse ido bem hoje, porque eu queria muito ter o termômetro da AlphaTauri, né? Porque hoje a gente começou a ter uma primeira noção de termômetro, né? A Ferrari tá indo mais para a turma de cima, né? Se aproximando mais da primeira turma. A gente tem ali a McLaren também muito bem, a gente tem a equipe X, Y mais vacilante. A Aston Martin desceu. A Aston Martin descendo, a Alpine não tão bem, né? Porque o Alonso também não conseguiu completar. Mas assim, era importante que o Gasly tivesse completado a corrida hoje, porque a AlphaTauri a gente teria um termômetro interessante, né? Sobre essa dupla de pilotos, né? O que eu gostei da corrida, assim, eu gostei muito foi o desempenho da McLaren, né? Tu vê ali que eles, em relação ao ano passado, ali, eles melhoraram bastante o desempenho do carro deles. Tanto que eu acho que assim, a briga lá em cima vai ser a Mercedes e a Red Bull, né? No primeiro pilotão. Aí vai ter um segundo pilotão ali, Ferrari e McLaren, e provavelmente vai ter ali junto uma AlphaTauri e uma Aston Martin ali brigando, né, entre essas posições. Tá? Daí um pouquinho mais para baixo vai ficar a Alpine e a Alfa Romeo. Aí o resto é o resto, né? Pelo resultado da corrida, eu acho que a Alpine vai brigar com a Aston Martin para trás desse pelotão que você falou. Seria. Sim. Vai brigar ali. McLaren, Ferrari e AlphaTauri. E atrás vem a Aston Martin com a Alpine. Pelo menos seguindo o resultado dessa mas acho que vai ser a Aston Martin, Alpine e Alfa Romeo. Vão brigar ali naquele bolão ali, entendeu? Sim. Então a gente vai ficar com 3 categorias, né? Eu acho que nessa equação é fundamental a gente ver como vão evoluir tanto o Alonso como o Vettel, né? Até porque são apostas, né? Tanto da Alpine quanto da Aston Martin, são apostas, né? Você está trazendo um cara de muito talento, de muito peso e de muita experiência. Então acho que esses caras vão ser um pouco do fiel da balança de para onde vai estar, né? Nesse bolo do meio, se a Aston Martin e a Alpine vão estar um pouco mais para cima ou mais para baixo. Eu acho que assim, entre o Ocon e o Vettel, o Alonso, né? O Alonso foi muito melhor, muito superior do que o Ocon. O Ocon não chegou nem perto do que... Eu não sei o que aconteceu com o Ocon. Eu achei que ele ia bem. Não, o Ocon ficou apagado. Ele ficou lá pra trás. Ele ficou ali um pouco pra trás um pouco na frente do Russell, ó. Foi em 13º. Pra mim, o fim de semana do Ocon é o seguinte: quando saiu do quali, sabe quando é igual quando você sai da prova, você fala, acho que foi o que deu pra fazer, né? Não vou tirar uma boa nota, mas tá ok. Aí você olha do lado, o amiguinho fala, a prova tava fácil e tal. Daí você fala, mas o que você respondeu na 1? Aí o cara fala uma resposta nada a ver com a tua. O Alonso é isso. O cara tá lá na frente do Ocon. O Ocon tá crescendo, mas o Alonso tá muito na frente. É pela história dele, né? O Ocon tem que ficar preocupado porque eu vi umas notícias que talvez o Gasly vá pra Alpine. Então, esse boato aí, se o Ocon quiser continuar na Fórmula 1, eu não acho que ele vá pra Alpine, mas tem umas conversas assim. Tem uma lenda aí que tem uma guerra entre o Ocon e o sim, eu fiz já um texto falando sobre a briga dos dois. Mas concluindo a classificação, então o Stroll ficou em 10º, ganhando um pontinho ali para Aston Martin. Aí quem não pontua, mas terminou: Kimi, Giovinazzi, Ocon, Russell, Vettel e o Mick. E quem não concluiu a corrida, apesar que foram listados como que tivesse concluído, né? O Gasly e o Latifi, por causa do percentual de voltas dado. E o Alonso e o Mazepin.
Achei que o Stroll fez uma corrida bem digna. Consistente. O que vocês acharam? Consistente. Né? O Stroll, ele não é... Ele é um piloto pago, mas que tá mostrando serviço. E ele fez uma corrida consistente. Não dá pra reclamar dele nesse GP. Eu acho que o Stroll ganha do Vettel. O Stroll ganha do Vettel no final. Pois é, se o Stroll ganhar do Vettel, vai ser ruim pro Vettel, hein? Uma boa pergunta, viu, Inseta? É uma boa. Eu tô achando que o Stroll vai ganhar do Vettel. Eu acho que o problema do Vettel é azar mesmo. Não sei, né? Ele tá... É frio. Eu acho que assim, ó, eu acho que o Vettel perdeu todo o talento dele Aquela batida, Alemanha. quando ele bateu no muro com a 2018. Ele entregou o campeonato ali, eu não acredito. Teve o acidente do Massa que acabou com a carreira dele e esse do Vettel também. Mas pelo menos do Massa ele tomou uma mola na cara, né, meu? O E Vettel... acidente que o Vettel ficou mal? O Vettel Não, o Vettel ficou mal, o Vettel quebrou não psicologicamente. foi mais né? o mesmo depois daquele dia. O que eu vi da entrevista dele, a intenção dele agora na Aston Martin é mais se acertar com o carro, sossegar e ele ver vitórias de campeonatos nos próximos anos. Daqui 2, 3 anos ele ser campeão de volta na Aston Martin. A intenção dele é essa. Acho importante a gente lembrar, por mais que na nossa forma de ver a Fórmula 1, né, o Vettel já tá na FA, né, que é a Fórmula de andador, a Fórmula aposentado, o Vettel só tem 33 anos, né? Ou seja, ele tem muito tempo pela frente ainda. Ele tem, mas é pra ver que assim, ele tem que se recuperar, né? Caraca, eu tô muito feliz com a minha aparência agora, depois dessa. Vocês viram que o Plant tá crescendo na pré da corrida ali? Não, é peruca mesmo. Ele falou com o Donald Trump, onde é que tu consegue esses negócios aí? O Trump indicou a loja pra ele aí. Bom, mas já estamos passando o tempo aqui. Depois dos nossos primeiros comerciais, nós vamos fazer uma votação aqui. Eu quero a participação de todo mundo. Próximo bloco. How long is the red flag going to be? So the red flag, we don't know yet. It's till they recover science. Why is that, Lance? Because I gotta pee. As fraldas Safety Comfort foram desenvolvidas visando o melhor custo-benefício do mercado para incontinência adulto. Sua tecnologia anti-odor e formato anatômico proporcionam maior conforto e segurança. Então vamos lá, agora vamos falar do melhor piloto do dia. Eu quero a votação de cada um, pode justificar, não justificar, faz como quiser. Mas quem foi o piloto do dia pelo Zebra Alta? Primeiros convidados, quem que você vota aí como melhor piloto do dia? Ô, louco, me jogou na... eu vou falar o Pérez, né? O Pérez correu demais, o último para quinto, tudo bem que ele tá com a Red Bull, mas você via a câmera sempre, o painel lá na esquerda só mostrava as onboard do Pérez passando todo mundo. Toda reta ele passava alguém. Verdade. Óbvio, eu voto. Olha, eu vou de Pérez também, mas eu acho que tem que ter uma menção honrosa para um monte de gente, que eu acho que foi uma corrida em que, vamos por aí, pelo menos metade da turma foi muito bem. Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, o Bottas não. Teve uma pena aí, Ferrari. Respeito ao Bottas, sim. Bottas não, né? Mas eu acho assim, se a gente for olhar, talvez não tenha sido de tanto destaque como o Pérez foi, mas a corrida dos dois pilotos da McLaren, para citar um exemplo, e dos dois pilotos da Ferrari, para citar outro exemplo, os caras mandaram bem pra caramba hoje. Mas acho que destaque mesmo foi o Pérez. Beleza. Vicente, eu voto. Eu voto com o Adam Pérez também. Baita corrida que ele fez. Não é qualquer um que apaga na largada e consegue retomar. O cara teve vários problemas durante a corrida, né? E ainda nesse carro da Red Bull que falam que é difícil pra caramba de andar, né? Pois é, ele tá mostrando que ele veio, né? Pelo menos já chegou perto de um pódio aí. Então acho que o Christian Horner vai ficar menos triste agora, né? E isso é ruim pro Albon, né? O Albon já perdeu, já era Albon, né? Já virou história da Red Bull. O Albon é reserva da onde mesmo agora?
Ele é reserva da Red Bull. Mas ele vai na DTM correr esse ano. É, DTM. Marcelo, do que você assistiu da corrida, quem que você vota? Não, mas eu acompanhei, eu voto. Mazepin. O Mazepin, porque deu uma noção. Só? O Mazepin pela maior demonstração de Mario Kart que já teve, né? Eu vou no Checo também, pelo que ele... Pô, não tem... Até o Vicente aí, todo mundo já justificou, né? Não é pra todo mundo, assim, largar dos boxes ali e determinar onde ele acabou, né? E vou adicionar um voto aí de maior trollador do fim de semana pro Verstappen em seu bolo de aniversário, cara. Foi boa. Na cara do David Coulter, cara. Foi ótimo. Richard, teu voto? Mais uma vez, Checo. Ele pegou um carrarisco aí. Tá assumindo a responsabilidade de guiar uma Red Bull sendo o segundo piloto, né? Que não é uma coisa muito fácil. Vários pilotos já saíram dessa posição e meu voto vai para ele. Ele conseguiu preparar o carro para a corrida desde os treinos ali, porque ele já sabia que a classificação é mais complicado para ele. Ele é bom de pista e conseguiu mostrar serviço nesse primeiro GP aí da Fórmula 1 2020. Essa corrida foi fácil votar no Pérez, eu também voto nele. Unanimidade aqui do podcast. Ele ganha o primeiro troféu. A gente precisa nomear o troféu. Boa. Troféu Zebra Alta. É original, né? Precisa um nome criativo, porque o próximo troféu... O próximo troféu é o seguinte, é o troféu Pastor Maldonado de Braçada da Corrida. Quem que vocês votam? Ixi. Peraí, é o pior piloto? O pior piloto? É o pior piloto. Quem fez a maior cagada da corrida? Pior piloto. Vai ser fácil também, né? Outra unanimidade. Não, eu já quero deixar aqui meu protesto, né? Como diria Chris Horner. Quero deixar aqui meu protesto. O Mazepin não pode ser votado, porque a gente tá falando sobre piloto. Eu já tenho aqui. Então, o Mazepin, a mim não é piloto. O cara dirige ali, mas não é piloto, não. O pai dele paga. Tá no carro, tá conta. Vai acabar sendo mais votado quase toda a corrida, mas vamos... Não, mas brincadeiras à parte, tem que ser o Mazepin, né? Alguém discorda? Alguém discorda do Mazepin? O Mazepin é o novo bulinado aqui? Certamente. Teta queria falar uma coisa? Pra mim, o pior piloto do dia, levando a corrida inteira, foi o Vettel, cara. Não tem como. Ele bateu no Ocon, não freou, não entendi ali. Pra mim, foi o Vettel. Pra mim foi uma decepção também, mas pelo menos ele completou a segunda volta, né? Completou. Não, e o fato dele não ter freado é porque a gente tem que respeitar, ele é velho, né? Então ele tem os reflexos mais lentos, né? Acontece. Mas olha, o Vettel é um bom candidato mesmo, hein? Um bom candidato, porque ele realmente, se a gente for falar de decepção, eu acho que falar que é o pior piloto da corrida, a gente tá até quase meio que induzido a falar do Mazepin, porque é um desastre. Mas se a gente for falar de decepção, eu tô com seta. Mazepin não correu, só uma curva ali. Não chegou a mostrar, né? Pô. Cara, foi muito engraçado, cara. Eu senti ele pisando no acelerador e saindo na primeira pisada. Foi bonito. Mas vocês viram quantas rodadas dele? Quantos treinos? Do mesmo jeito? Na hora que ele saiu, o primeiro pensamento que veio na cabeça foi aquela cara fechada de Gene Haas e o Gunter falando, puta, que filho da puta, né? E vocês viram o que falaram? Eu não lembro quem falou, foi na transmissão que falaram. Que todos os pilotos estavam se concentrando pré-corrida e o Mazepin passou andando assim. Tipo. E falou que... A Mariana que falou, né? E falou que ele comentou que ele não tinha o que se preocupar, não era isso? Foi bem isso. Cara, não tinha mesmo, ele entrou e bateu. Não teve corrida pra ele, né? Tá, vamos chegar num consenso então. Pior piloto, Vettel ou Mazepin? Nossa, que triste perguntar isso. Não. O pior piloto é o Mazepin, é unanimidade. E acho que assim, ele tem que fazer 2 prêmios, tá? Tem que ser o pior piloto, tá? Que esse vai ser o Mazepin sempre. Tá? Ele pode brigar com Bottas, mas vai depender do Bottas ficar abaixo do 3º lugar.
Tá? Porque se você ficar em Bottas terceiro tem que lugar pra merecer cima, ser ele não pior, tem mais que obrigação, entendeu? Certo. Então Exato. tem um troféu de decepção que a gente acabou de criar agora e é o Vettel que vai levar. Isso. Beleza. É isso Tá aí. fechado. É isso aí. É Então isso vamos aí. pra Então. classificação final. Quer dizer... Eu só queria dar um argumento aí rapidão, né, sobre, manda ver. sobre o Mazepin, que o Robson tinha falado aí dele não chegar a dar uma volta e tal. O Mazepin, na real, o pior dele é que ele não chegou a nem dar aquela volta de classificação, ele deu 2, né? E ele não passou disso, cara. Como é que ele consegue, mano? É verdade, ele não fez a volta de classificação. A volta pra valer aquela que vai cravar teu tempo, que é a exato, última. isso. Ele não fez. Ele não fez, cara. Como assim, cara? Ele não pontuou tempo? Não, pontuou o tempo. Porque ele fez 2 voltas antes. Mas aí aquela última, quando vai pra fechar o cronômetro, você abre antes de fechar o cronômetro, sabe? A última. Isso, que você tem a você última que tu tocar vai dar a aquela volta de cravada, correr. né? Ele não fez, porque ele rodou. Olha, esse cara merece. Eu tô achando que, assim, saiu de boa porque ele fez tudo sozinho, tava em último e foi pro muro sozinho. Mas esse cara é um perigo, viu? Ele Olha, vai ser eu Maldonado até sugiro do novo século aí, nova década. eu até sugiro que a gente... Acho que a gente não devia nem ter mais o troféu Maldonado de pior piloto, porque o pior piloto sempre vai ter o Mazepin, e eu acho que a gente deveria ter o troféu Mazepin de decepção da corrida, que é o que o Vettel ganhou hoje. Uau. Então manter o pastor Não é? Maldonado de pior piloto pra premiar ou despremiar o Mazepin e criar um troféu Mazepin decepção. Enfim, vamos ver como que o pessoal aí vai achar, os nossos ouvintes. Comentem nas nossas redes sociais como que vocês preferem. Um troféu Maldonado pro Mazepin e outro de decepção. Ou 2. Ou só um. Ou nenhum também, vocês que falam. Vamos para a classificação final agora, falando para nossas categorias, né? Boa. A Fórmula Mercedes ficou muito óbvio, né? Ficou aí elencado Hamilton, Verstappen e Bottas. A Fórmula 1 também tá fácil, porque só teve uma corrida. Norris liderando, seguido de Pérez, Leclerc, Ricciardo, Sainz, Tsunoda, Stroll, Giovinazzi, Ocon e na lanterna o Gasly, porque não terminou. Agora o bicho tá pegando na Fórmula Andador. Tá mesmo? Eu fiz o seguinte, eu peguei e calculei como se fosse vitória segundo e terceiro. Então, tecnicamente, os 3 estão no pódio sempre. Até pela história eles merecem, não acho? Então, liderando com 25 pontos, temos o Kimi Raikkonen. Aê. Em primeiro. Boa. Segundo, o Vettel com 18 pontos. E com 16, o Alonso. Não. Para com isso. O Alonso terminou a corrida? Não, mas... Ele não terminou a corrida, então ele não ganha ponto. Vamos zerar o Protesto, Alonso, protesto. Mas Protesto, é assim tem que tá a regra. DNF é 0 ponto. Então, DNF é 0 pontos. Eu protesto, Então, mas eu Alonso... não tenho nenhum argumento. Quer protestar? Fala com o Christian Horner. É isso aí. Não, eu só queria mencionar que no caso da Fórmula de andador, a Fórmula aposentados, os caras eles não sobem no alto do pódio, né? Eles simplesmente sentam ali na beira do pódio, porque já são velhos. Então eles não têm saúde para ficar em pé muito tempo, né? E sobe eles com cadeirinha de roda, assim, pra não se esforçar, né? Mas olha, só para falar brevemente, acho que a gente poderia ter falado isso antes, essa briga dos 3, ela foi bem interessante, né? Teve cara metendo andador no dedo do olho do outro, foi bem... andador no olho do outro, né? Foi bem disputado em algum momento ali. O Vettel e o Alonso. Bengala dando rasteira no outro. Trocando o remédio da manhã pelo de tarde. Foi complicado. Eu achei que foi... Tivemos brigas, né? O Alonso foi jantado ali pelo Vettel. O Vettel de pneu tudo lascado. Uma briga boa, foi legal. É verdade, foi uma briga boa mesmo ali. Foi um dos bons momentos da corrida, né? Dentre vários, isso tem que ser mencionado mesmo. Um bom momento foi a narração do Sérgio Maurício também. Agora eu queria passar uma moção aqui, eu quero trazer um voto de vocês, que eu queria renomear a última categoria. A gente colocou como categoria, né, Fórmula Williams, mas eu acho que a gente tem que renomear para a Fórmula Lanterna, porque a Williams não é mais a última equipe do pelotão. Amém, Jesus.
Então vamos por Fórmula Lanterna? O que vocês acham? Boa, Fórmula Lanterna é boa. Boa. E aí eu trouxe uma regra aqui que eu acho que é uma boa a gente considerar, porque as maiores cagadas estão acontecendo nesse pelotão final aí. Então eu queria fazer o seguinte, a cada rodada do piloto, aí contando quali e corrida, não vou ficar olhando 30 horas de treino pra ver se os caras rodaram ou não, nem fudendo. Agora, dentro o quali e a corrida, a gente tira 1 ponto a cada rodada e 10 pontos se o cara cometer um acidente. Se envolver em acidente. Mesmo que seja pego no bolo ou bater, que é o que mais acontece aqui. Exato. O que tira for 10 culpado. pontos se tiver um acidente, porque, pô, os caras já não têm dinheiro, aí vai ficar batendo o carro, então aí não dá, né? É o prêmio martelinho de ouro, isso. Martelinho da hora. Aí é o seguinte, então... Essa fórmula é patrocinada pelo martelinho de ouro do seu Zé, né? Exatamente. Então, liderando a Fórmula Lanterna, nós temos o George Russell com 25 pontos, seguido do Mick Schumacher com 17. Como o Latifi não terminou a corrida, fica zerado. Aí você fala, mas o Mazepin, ele pontuou, né? Ele deve ter conseguido algum ponto. Sim, ele teve menos 2 pontos por rodadas e menos 10 pontos pelo acidente. O que totaliza menos 12 pontos. Caraca. Tá bom, hein? Começou bem com o campeonato. Pô, acho digno. Acho que é um retrato da realidade. Bem fiel, né? Até porque nesse podcast a gente tem compromisso com a verdade e com a realidade. Né? Não é à toa que o DataZebra tem feito muito investimento aí e tem dado muitas informações positivas aí pro Zebra Alta. Exato. E hoje a gente pode dizer que o DataZebra é uma fonte de conhecimento aí, né? Já quase parelha com o Google, né? Com certeza, confiável super. Exato. Exatamente, uma fonte confiável. Fique ligado no DataZebra. E vamos aos comentários. Comentando comentários de hoje, a gente normalmente lia os comentários do Globo Esporte, mas agora a Globo já era, a Band tá aí e a Band não abriu nenhum comentário para ninguém falar do Senna. Então nós vamos ler tweets. Eu coloquei aqui no nosso Twitter, @ZebraAlta, siga se você ainda não segue, que a gente sempre vai fazer isso aqui pra gente ler na hora que os comentários de vocês. Então eu perguntei quem queria dar algum recado e o @LightsOutBrasil mandou o seguinte: vocês acham realmente que o Mazepin vai sair da Haas? E manda a rapaziada seguir no Twitter e no Instagram, é o mesmo user, que é o @LightsOutBrasil. E aí, vocês acham que o Mazepin vai sair da Haas? Tá respondido, não. Ele comprou o lugar, mano. Ele comprou o lugar. Hamilton, né? Cash King. Cash King eu acho que é a melhor resposta. Infelizmente é isso, né? E se ele continuar dando essas bordoadas aí e levar a gente, pode ser que a FIA chega lá, né, igual aconteceu com o Maldonado, começa a dar pontuação na carteira e suspende o cara, mas tirar vai acontecer. Enquanto ele estiver rodando sozinho, não tá fazendo mal pra ninguém, tudo bem, né? Mas realmente, se ele começar a interferir em resultado aí... E também... acho que é cedo ainda, a gente tá zoando aqui, tá bulinando o rapaz, mas acho que ainda é cedo pra gente ter uma definição mais clara do que vai ser o Mazepin. É lógico que ele não vai ser um grande piloto, porque o carro também não deixa, né? Apesar de que a gente tem o exemplo do Russell, né? Que não tinha um grande carro e mostrou serviço. Mas acho que não é o caso do Mazepin. Mas eu acho que a gente tem que esperar umas corridas também para ver como essa Haas evolui, se realmente não vai evoluir nada, e se o Mazepin evolui ou se também não vai evoluir nada. Só deixar claro aqui que a gente bateu no Mazepin a corrida inteira e a única voz da razão foi o Robson agora, e só por isso alguém vai comentar que a gente tá passando pano pra assediador, tá vendo? Mas é verdade, assim, vai que nas próximas corridas ele fala, pô, deu uma pisada na bola, deu uma melhorada, aperta ali contra o Latifi, sei lá. O Stroll também era xingado. Até hoje é xingado, né? Esse que é o problema. Nossa, mas no começo, eu não lembro. Eu acho que ele ficou 3 corridas batendo antes de completar a primeira. Ele bateu 3 seguidos. Tanto que a gente começava a falar de ele dar uma estrolada, né? Agora é a mazepada, então. Mazepin, é isso aí. O Stroll teve acho que foi 2015, em Monza. Na Fórmula 3 europeia. Meu Deus do céu, cara. Foi uma das piores corridas que eu já vi.
Foi assim, ó, a corrida foi surreal. Os caras pegaram e destruíram os carros, assim, cara. Era uma batida atrás da outra, assim. E aí teve uma das batidas, as piores batidas que teve foi do Stroll, que o cara fez o carro sair voando, o carro ficou 90 graus, 2 metros de altura quase. 90 graus em relação ao chão. Surreal, né? Caralho, não vi essa, não. Depois eu mando pra vocês. Manda, a gente põe no post aqui do episódio. Bom, beleza, pessoal. Então é isso. Vamos deixar os créditos aqui do episódio. Apresentação e pauta, eu, Francisco Zotto. Edição e sonorização, Vicente Pinto. Participantes, Richard, Robson, Marcelo. Valeu, gente. Marcelo dormiu. Não. Tô com o microfone mudo aqui, eu tava falando, aí hoje eu não dormi, hein? Achei que era só na corrida, o cara dorme. Achei que era só na corrida, o cara dorme no podcast, porra. Mas assim não dá. E o nosso ilustríssimo convidado, Vinícius Seta. Deixa o seu jabá aí, Vinícius. Tão bem? Foi legal, hein? Valeu, Seta, foi muito bom, cara. Muito bom. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Onde a gente encontra, cara? Faz sua propaganda aí. Vocês me encontram no meu Instagram, que é @seta, com 2 As e 2 underlines, 2 T's também. O meu Twitter, que eu falo de Fórmula 1, o nome é Gasly 1000 Grau. Tô lá falando bastante de Fórmula 1 também. E é isso. Isso aí, segue o Seta lá nas redes sociais dele e sigam o Zebra Alta também, @Zebra Alta no Instagram e no Twitter. Deixe seu comentário, pode deixar o comentário em áudio no Anchor e entra no próximo episódio. Deixa lá que a gente inclui no próximo episódio. Obrigado e até o próximo episódio, que eu espero que a gente saia um episódio entre as corridas. Vamos ver aí, depende do Vicente. Se depender de mim, não vou lançar não, hein? Então não sei. Então, talvez até a próxima corrida. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Valeu. Uhul! Boa, gente. Flautinha neles. Flautinha. Agora vamos lá pra falar da corrida. Dá um segundinho. Você vai bater palminha? É agora que você bate palminha? Vou bater palminha. Foi o que eu grito. Grita agora, Richard, pra eu poder bater a mão. Não, era scream. Nossa, cara, tá treinando. Vamos lá, dá aquele segundinho. Olá, amigos! Está começando. Agora, eu tô começando. Se fosse combinado, não ia funcionar. O timing incrível. Vai Aí, ó. Pronto, já tem o codão. Começou já. Tá ótimo. Vai pro fim do cast já.